no ar. Uhul! A gente vai esperar um pouquinho até que todo mundo entre aí. Todo mundo não, até que vocês comecem a entrar. Então, assim, se você está entrando aí, se você já está nos vendo, vai se acomodando, vai ficando à vontade. A gente vai tentar já criar uma atmosfera aqui. Eu peço que você faça o mesmo na sua casa. Se você estiver com a tua família aí, pede para todo mundo se ajeitar. Junta todo mundo aí ao redor da mesa, ou no sofá, na sala, onde vocês estiverem, que a gente possa começar a se preparar para esse momento, evitar as distrações, tirar as coisas que podem nos atrapalhar nesse momento. Eu peço que você realmente atribua uma hierarquia mesmo, dê prioridade a esse momento, sabe? Se você tiver com alguma coisa ao seu redor aí que está te distraindo e você puder interromper nesse momento, eu peço que você interrompa. Se você tiver com alguém aí correndo do seu lado, pede para essa pessoa ficar mais tranquila agora, que a gente possa se ajeitar, sabe? Se ajeitar para começar a cultuar a Deus. Apesar de o nosso culto ser do momento em que nós acordamos ao momento em que nós vamos dormir, eu peço para que nesse momento em especial, esse momento que nós temos de comunhão, apesar de nós não estarmos nos vendo, apesar de a gente não estar se vendo, eu peço que você se concentre como se nós estivéssemos juntos, como se nós estivéssemos no olho aqui, tá bom? Então, assim, eu quero começar esse momento com você, com a sua família, fazendo uma oração. Gostaria de pedir que você nos acompanhasse nessa oração, que você orasse na tua casa, que você pedisse que o Espírito Santo viesse sobre a tua vida, sobre a tua família, que Ele pudesse te conduzir ao conhecimento, te conduzir ao arrependimento, te conduzir à adoração, porque tanto querer quanto operar vem do Espírito. Então, que nós possamos realmente atribuir a honra que é devida ao Senhor, que nós possamos atribuir o poder, o lugar que pertence somente a Ele. Para você que está entrando agora, eu quero te convidar para uma palavra de oração. Nós já estamos aqui nos preparando para o nosso culto, nós estamos nos preparando para esse momento de comunhão. Eu quero te pedir, feche seus olhos aí, vamos fazer uma oração juntos? Senhor, nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nesse período de quarentena, nesse período de pandemia. Obrigado, Deus, porque a nossa segurança está colocada no Senhor. A nossa fé está posta em Ti. A nossa esperança, Deus, está no Senhor. Nós sabemos que nós não podemos fazer nada mais, o Senhor fez tudo por nós. Por isso nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos. O nosso sentimento hoje é de gratidão, Pai. O nosso sentimento hoje é de satisfação por poder estar na Tua casa, por poder cultuar o Teu nome. E nós queremos, Deus, em uníssono, como uma igreja só, como uma só família, como um só povo. Queremos Te adorar, queremos Te engrandecer, glorificar o Teu nome, crendo que o Senhor fez por nós tudo para que nós pudéssemos estar na Tua presença, entrar na Tua presença de maneira ousada, de maneira livre, de maneira alegre. E aqui nós estamos, Deus, para bendizer o Teu nome. Nós estamos aqui, bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos e começamos esse culto. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com uma canção que fala aquilo que nós já falamos durante essa oração, que o nosso culto, ele é feito para um apenas, para o nosso Deus, que é o único digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Amém? E se você puder nos acompanhar cantando da sua casa, do jeito que você estiver, sentado, de pé, deitado, canta com a gente, tá bom? O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível,
rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Se você puder aplaudir na sua casa, eu sei que é diferente, eu sei que a gente não está acostumado, a gente pensa em, putz, que estranho, estou na minha casa, aplaudir por quê? Mas eu queria te convidar a tentar se envolver com esse momento de louvor como se você estivesse aqui mesmo. Eu sei que é um pouco estranho, a gente não vai fingir que é normal. É estranho sim, é diferente, você pode se sentir um pouco desconfortável, mas eu queria que você tentasse participar disso de uma forma meio que por imersão mesmo, sabe? Bater palma, se você puder dar uma dançadinha, vocês sabem que a gente gosta de dançar quando a gente está na igreja, então se você puder dançar com a gente um pouquinho nessa música, mexer um ombrinho, bater palma, todas essas coisas são bem-vindas nesse momento, porque nós estamos fazendo uma construção para esse culto, e quando nós chegarmos no momento da palavra, eu tenho certeza que o louvor ele vai cooperar para que nós estejamos com as nossas mentes preparadas para a palavra, para que nós estejamos com o nosso coração ávido por receber aquilo que o pastor vai trazer para nós. Então, por favor, participe conosco com o melhor que você tem aí hoje, beleza? Vamos nessa então. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem nos fortalece. Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Ele sabe tudo, o meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração, ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, eu vou
Amém, aleluia. Queria cantar com vocês agora uma música que fala sobre gratidão. Música que é conhecida por todos nós, é uma música que é um pouco mais fácil, por isso ela foi escolhida, que é justamente para que nós possamos agradecer a Deus. Da forma como nós estamos, que nós possamos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por nós, pela provisão, pelo sustento, pelo cuidado, porque Deus é bom e Ele é fiel. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nós estamos aqui para te agradecer, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Se você puder, com as palmas aqui, ó. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos, que te pertenço, Deus. Aleluia. Vamos para mais uma? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti.
cresças, Senhor, mais e mais, como serafins que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, eu escondo meu rosto, Senhor, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e a Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça, Senhor. Tudo que nós desejamos, Pai, está na Tua presença. Não existe outro a quem nós almejamos. Não existe outro, Deus, que seja o alvo do nosso amor, o alvo do nosso louvor, o alvo da nossa atenção nesse momento, Pai. E se existe alguma coisa que está tentando nos distrair ainda, Deus, que nós pedimos que o Seu Espírito Santo venha, Deus, e tome a nossa atenção. Que o Senhor nos leve, Deus, a um lugar de adoração. Que o Senhor nos leve, Deus, mesmo que nós estejamos situados nas nossas casas, mesmo que nós estejamos presos de certa forma, que o Senhor nos permita, Deus, ter liberdade na adoração que nós temos, na liberdade da adoração que nós expressamos diante da Tua presença. Que nós possamos, Deus, nos ver num lugar de adoração onde nada mais importa, Deus, somente a Tua presença. Nada mais importa senão a Tua atenção. Nada mais importa senão erguer, Deus, uma palavra de adoração, Senhor. Nada mais importa, Deus, senão que parar um pouco do nosso dia para poder dizer: Senhor, nós Te amamos, Senhor, nós Te desejamos, Senhor, esse momento para nós é importante. Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade que nós temos. Nós agradecemos, Deus, porque o Brasil é um país livre, Deus. Nós Te agradecemos, Deus, porque nós não sofremos perseguição direta por causa do Teu Evangelho. Nós Te agradecemos, Deus, porque nós temos a liberdade de estar onde nós estamos, porque nós temos um templo lindo. Nós
Nós te agradecemos, Deus, porque nas nossas casas nós temos a liberdade, Deus, de acessar um culto sem que ninguém nos oprima. Nós sabemos, Deus, que os cristãos são perseguidos ao longo da história, Deus, mas aqui no Brasil nós não somos perseguidos de maneira direta, Deus. Nós sabemos que nós temos liberdade para levantar as nossas mãos na Tua casa. Nós temos liberdade, Deus, para erguer um louvor na Tua presença. Nós temos liberdade, Deus, para sair na rua com uma camisa com dizeres cristãos. Sendo isso brega ou não, isso não importa, Deus. Nós só queremos saber de Te adorar. Nós só queremos saber nesse momento, Deus, de dizer muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque nós temos todas as condições necessárias para poder cantar ao Senhor. Porque nós temos todas as condições necessárias para sairmos das nossas casas no momento adequado e dizer que nós somos Teus filhos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Nós bendizemos o Teu nome, agradecemos, Deus, pelo que tem sido feito nesse ministério. Agradecemos pela disposição dos Teus filhos, dos nossos pastores, Deus, que tem se sacrificado por nós, colocado as suas vidas, Deus, e o seu tempo à disposição da Tua igreja, para que eles possam aprender, para que eles possam buscar mais do Senhor e trazer palavras tão abençoadas para nós. Obrigado, Pai, porque nós temos sido alimentados. Nós queremos encerrar esse momento te dizendo, Deus, obrigado pela vida do nosso pastor, obrigado porque ele vai trazer uma palavra para nós que nós temos certeza que é vinda do Teu trono. Nós Te agradecemos, Deus, nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos do conforto da nossa casa, do nosso cafofo. Obrigado, Deus, porque hoje nós sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Nós Te bendizemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Fica na paz, igreja. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês fiquem na boa aí, que a gente se veja depois de novo. Estamos com saudades. Aquele beijo. Amamos vocês. E é isso aí. Logo mais com a palavra. Boa noite, minha igreja, boa noite, meus amigos. Eu queria desejar um domingo muito especial para você, e o meu desejo é que Deus possa tocar seu coração, falar com você, e que você seja nessa noite alimentado pela palavra de Deus. Também quero aproveitar para fazer uma oração inicial pela palavra e orar pelas crianças, né? As crianças estão indo para a salinha na sua casinha, e eu queria que, se você estivesse com seus filhos aí, segura na mão deles, coloca a mão na cabecinha deles e vamos fazer uma oração abençoando os seus filhos e a sua família em nome de Jesus, amém? Pai, nós Te agradecemos pelo cuidado e o amor que o Senhor tem tido para conosco, e nesse momento, Pai, nós queremos que a presença do Senhor, que não tem limite, não tem barreiras para que ela penetre. Deus, nós queremos abençoar as famílias, abençoar as crianças, abençoar os filhos e pedir, Pai, a proteção do Senhor. Ninguém está imune ao vírus, ao coronavírus, todos estão sujeitos, somos humanos, somos fracos, mas nós sempre faremos menção do nome do Senhor e contaremos sempre com a Tua proteção sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja liberando a cura para os doentes, que o Senhor esteja visitando cada lar, cada família e glorificando o Teu nome em todas as situações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, como o pastor Almir teve essa divina revelação de nós estarmos falando do fruto do Espírito, e o que segue, é impressionante que cada fruto tem um pouquinho de cada no outro. Você percebeu isso? A última vez que eu falei aqui, eu falei sobre longanimidade, e hoje nós vamos falar sobre mansidão, e longanimidade tem a ver com mansidão, e mansidão tem a ver com domínio próprio, que vai vir domingo que vem, e a gente percebe que há uma relação entre esses frutos,
e eles se completam, eles se complementam de forma incrível. Então, hoje, a gente vai falar sobre mansidão. Está preparado? Então, vamos lá. Eu queria começar essa ministração fazendo algumas perguntinhas indiscretas para você e para mim também, porque eu também estou sendo ministrado. Mas, falando sobre mansidão, você já teve vontade de dar um beliscão em alguém? Você já teve vontade de dar um tapa em alguém, assim, com esse lado assim da mão? Outra pergunta, você usa muita buzina do seu carro? Qualquer coisa no trânsito, você mete a mão na buzina. Se alguém te fechar, não é aquela fechada brusca não, entrar um pouquinho assim, que você tenha que usar um pouquinho o freio. O que você faz? Você usa buzina muito do seu carro? Deixa eu te falar uma coisa, você tem facilidade de perdoar as pessoas que te magoaram? Gosta de uma briga? Gosta de uma dissensão? Gosta de uma discussão? Se você tiver dito sim para algumas dessas perguntas, hoje a nossa conversa vai ser boa, porque a gente precisa entender o que é mansidão sobre duas perspectivas, sobre a perspectiva humana e sobre a perspectiva bíblica. Eu vou falar sobre essas duas óticas, com essas duas lentes, perspectiva humana e perspectiva bíblica sobre mansidão. Primeiro, a gente precisa começar a dizer o que não é mansidão, porque as pessoas têm um conceito errado de mansidão. Então, mansidão é aquela pessoa assim, lesa, é aquela pessoa sem expressão, sem opinião. Quem é manso? Não, manso é aquele bobão, aquela pessoa que tem cara de paisagem, aquela pessoa que não toma uma posição. Isso não tem nada a ver com mansidão. Então, vamos entender, mansidão não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de subserviência, não é nos deixar encabrestar por alguém. Mansidão não é ser frouxo, mansidão não é omissão. Tem gente falando sobre omissão aí, que nós não podemos nos omitir diante de algumas situações, não tem nada a ver com isso. A mansidão, ela tem a ver, imagine um animal. É fácil entender isso, porque vamos imaginar um cavalo selvagem e um cavalo domesticado. São dois animais. O cavalo selvagem é aquele que não se permite ser domado, é aquele que dá coice, é aquele que revida, é aquele que não aceita ser amansado. E o cavalo manso, o cavalo domesticado, ele não perde a sua força. Você percebe que o cavalo manso, ele continua tão forte como o cavalo selvagem. Qual a diferença dos dois? É porque tem uma força que ela consegue ser controlada. Você está entendendo o que está sendo dito hoje? A questão não é ser fraco, a questão é ter a força controlada. E essa diferença, ela é fundamental para a gente entender. Mansidão é ser forte, sim. Mansidão é ter força, sim. Só que mansidão é a força que eu consigo domar. A mansidão, ela é o cavalo que eu consigo colocar ele sobre as minhas rédeas. E isso é tão importante, principalmente no que tange às relações, aos relacionamentos interpessoais. Temos algumas passagens bíblicas que falam de forma assim, linda, maravilhosa, sobre mansidão. A mansidão, ela é demonstrada quando a pessoa, principalmente, ela se pergunta se deve falar ou não, se deve responder ou não.
Veja o que diz essa passagem. 2 Timóteo 2, 25 e 26, diz assim: ser manso é agir de forma que o bem seja realizado. Ou seja, a mansidão, ela não é uma ausência de ação, mas a mansidão, ela se pergunta se a gente deve ou não agir em determinados momentos. Jesus é o maior exemplo de mansidão. E olha a coisa que interessante, lá em João capítulo 2, vocês conhecem a história, Jesus ele entra no templo irado. A Bíblia fala que Jesus pegou um chicote e começou a chicotear as pessoas. Foi assim? Claro que não. Se você diz sim, né, você se equivocou, porque Jesus usou o chicote, mas não foi para chicotear as pessoas. Jesus usou o chicote para destruir aquela feira que fazia com que a casa do Senhor estivesse sendo usada de forma comercial, vendendo as coisas dentro do templo, e Deus se irou, Jesus se irou, mas ele não chicoteou as pessoas, porque Jesus sabia muito bem diferenciar o que as pessoas fazem e o que as pessoas são. Nós, muitas vezes, não conseguimos fazer essa distinção entre o erro das pessoas e as pessoas. As pessoas, elas precisam ser tratadas com dignidade, mesmo se elas erram. Uma coisa é o erro, outra coisa é as pessoas. Jesus usou o chicote não para as pessoas, mas para o que as pessoas estavam fazendo. O que é mansidão, então? Veja que conceito lindo. Mansidão significa brandura de gênio ou de índole. Mansidão é a brandura na maneira de se expressar. Uma pessoa com doçura aparente, uma pessoa meiga, uma pessoa suave, uma pessoa elegante. A elegância, ela se mostra na mansidão. Geralmente, quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é uma pessoa tão elegante, geralmente é uma pessoa mansa, é uma pessoa que tem livre trânsito entre as pessoas, ela consegue se relacionar com facilidade, porque ela foge das brigas, ela foge das dissensões. Quem possui o gênio brando, você percebe que são pessoas suaves, são pessoas pacíficas, são pessoas de temperamento fácil. Pergunto, você quer ser essa pessoa? Você já percebeu como muitas vezes o seu temperamento, o meu temperamento, o nosso temperamento, você já pensou quanta coisa ruim o nosso temperamento já nos causou? Quantos problemas os nossos temperamentos já nos deram? E por que nós temos problemas com o nosso temperamento? Porque é um temperamento não dominado. Todos nós temos temperamento, tem uns mais calmos, uns mais explosivos, não importa qual seja o temperamento. A questão aqui é, você consegue controlá-lo? Se você disser assim, olha, o meu temperamento pode sair do controle, então tem algo que nós precisamos trabalhar e buscar de Deus essa mansidão para que a gente evite problema e a gente cumpra o propósito de Deus aqui. Observe, o brando, o manso, ele tem o gênio brando, ele é pacífico, ele é suave nas palavras, ele é uma pessoa de fácil relacionamento. Sabe aquela pessoa agitada? O manso não é agitado. Ele não tem muita pressa, ele não é precipitado. O manso, ele é desprovido de inquietação. Ele é tranquilo.
ele é simplesmente brando. Algumas personagens bíblicas nos mostram isso. E um exemplo que eu queria dar é o exemplo lá de Lucas capítulo 10, de Marta e Maria. Olha que interessante, duas irmãs, né? Tipo Bia e Priscila, duas irmãs, né? E o que aconteceu com essas duas irmãs? A Marta, ela era aquela pessoa assim, agitadíssima, corria de um lado para o outro. A motivação dela era boa? Sim, era boa, porque ela queria recepcionar Jesus. Ela era hospitaleira e ela queria dar um tempo legal para Jesus ali, que Jesus se sentisse bem. Só que a agitação dela foi criando um ambiente de estresse naquele lugar. E ela começou a se incomodar, a Marta, porque ela falava assim, ela ficava pensando assim, puxa vida, a Maria só quer ficar conversando com Jesus. Não é possível, a Maria deve ser preguiçosa, porque todas as vezes, observe se isso não é verdade. Todas as vezes que você começa a observar demais uma pessoa, o comportamento, como é que ela anda, como é que ela senta, como é que ela se veste, é comum que um espírito crítico venha sobre você, de censura. Aí você fica falando assim, por que o fulano veste assim? Por que o fulano anda assim? Por que o fulano fala desse jeito? E Marta, ela começou a fazer exatamente isso. Poxa, por que Maria não vem me ajudar? Por que Maria não me ajuda a fazer o pão de queijo, a pamonha aqui para Jesus, não é? E aí, Jesus olha para ela e fala assim, Marta, que agitação é essa, Marta? Por que você está assim? Olha, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. Queridos, sabe qual é a melhor parte? A quietude da alma. Sabe qual é a melhor parte? É quando você para ouvir. Tanta gente boa nós temos perto de nós, e essas pessoas têm tanta coisa boa para nos ensinar. E por que nós não aprendemos? Porque nós temos dificuldade de ouvir. Nós entramos no ativismo do dia a dia, e corremos para um lado e corremos para o outro, e tal, e corre daqui, e corre dali, e briga com fulano, e briga com os filhos, e briga com o marido, e fala que ninguém ajuda, ninguém me ajuda, eu faço tudo sozinho, né, tudo sobra para mim. E Jesus olha para Marta e fala assim, Marta, você também pode escolher ouvir, você também pode escolher estar aos meus pés, mas a sua agitação, o seu estresse não permite que você me ouça. Maria, ela escolheu a melhor parte, e eu quero dizer para você, com toda humildade e com todo amor e carinho, nós estamos perdendo muito, muito, muito de Deus por causa da nossa agitação, por causa desse espírito inquieto, de querer falar, de querer protestar, de querer revidar. E Jesus está falando assim, olha, toma cuidado com isso, porque quem escolhe a melhor parte é quem fica aos meus pés, me ouvindo, aprendendo de mim. Tem um outro exemplo sobre o contrário da mansidão, sobre como não se deve agir. Lembra-se quando Jesus estava no Getsêmani, que os soldados vieram prender Jesus? O que Pedro fez? Pega a espada e fala assim, vou arrancar a orelha desse soldado, porque ninguém toca em Jesus. Observe que a atitude de Pedro pode ser até vista como alguém que queria proteger Jesus. Às vezes nós queremos proteger Jesus e saímos brigando com as pessoas. Olha que o soldado veio prender Jesus e Pedro saca a espada e corta a orelha dele, como se Jesus precisasse de proteção. Se Jesus não quisesse passar por aquilo ali, ele ia pedir legiões de anjos e teriam tirado ele dali. Jesus não precisava da proteção da espada de Pedro. E quando Pedro corta a orelha do soldado,
que Jesus faz? Jesus vai lá, pega a orelha, cola a orelha, milagrosamente, né? E não ia ficar mais um desorelhado, porque a orelha foi colada. E aí Jesus dá um recado da mansidão para Pedro. Jesus fala assim: Pedro, aquele que usa a espada será morto pela espada. Jesus, ele estava dizendo assim: guarda a espada. Quem usa a espada será morto pela espada. Jesus estava querendo dizer assim: ô Pedro, muitas vezes a nossa língua, já viu aquela expressão de língua afiada? Quem é que tem a língua afiada? É aquela pessoa que responde tudo, é aquela pessoa que tem uma resposta para tudo, certo ou errado, ela sempre vai dizer alguma coisa. Línguas de espada. E Jesus falou assim: guarda a espada, porque se você usa a espada será usada contra ti. Mansidão é a rejeição de todo tipo de violência. E eu não me refiro aqui somente à violência física, mas à violência das palavras. Como as nossas palavras, elas são violentas, como as nossas palavras ferem. Tiago, capítulo 3, fala sobre o poder da língua, fala como a língua sendo um órgão do nosso corpo tão pequeno, mas que causa um estrago enorme. Tiago refere-se à língua como uma fagulha que incendeia uma floresta. Tiago estava dizendo assim: olha, cuidado com esse membro, porque ele é pequenininho, mas você não consegue imaginar o estrago que ele faz. Às vezes, nós não conhecemos algumas pessoas, só que mesmo sem conhecer pessoalmente alguém já falou dessa pessoa para você. E você rejeita essa pessoa passa a ser seu inimigo, sem que você nem a conheça. Por quê? Porque você ouviu de alguém, porque alguém falou uma mentira, porque alguém fez um julgamento. A nossa língua, ela é um órgão que, se nós não a controlarmos, ela nos controla. E a mansidão, ela é vista, ela é mostrada através da brandura no falar. O manso, ele pensa 2 vezes antes de falar. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela fala assim: olha, seja tardio para falar e pronto para ouvir. O manso é aquele que fala pouco e ouve muito. E quando ele abre a boca para falar, ele edifica, ele traz paz, ele traz consenso, ele cessa o conflito através de uma palavra. Por quê? Porque ele não é falador, ele é um ouvidor, é uma ouvidoria ambulante. Ele capta e pensa no momento certo que ele tem que responder alguma coisa. Olha o que diz 1 Pedro 2,23, que coisa linda. Fala que Jesus, ele não respondia o insulto com insulto, e nem procurava ameaçar ou vingar das pessoas que lhe faziam sofrer. Jesus, ele não retribuía as pessoas com a mesma moeda. Ele preferia perdoar, porque essa era a vontade de Deus. Jesus, ele não queria defender a sua honra. Essa questão de defender a honra, nós conseguimos enxergar isso em muitas situações. Quando alguém fala assim: não, mas me ofendeu, então eu preciso defender a minha honra. Essa questão de você querer defender a sua honra é muito perigoso,
Porque tem coisas que não vale a pena responder. Existem ofensas que não vale a pena ter respostas. E quando nós respondemos o insulto, nós complicamos mais ainda. E eu estou falando isso baseado na palavra de Deus. Lembra daquele versículo que fala assim, olha, não responda o tolo segundo a tua estultícia, para que você não te torne semelhantes a ele. Tem ofensas que não é para serem respondidas, são ofensas de tolos. Então, se é uma tolice, não responda ao tolo, diz a palavra de Deus. Jesus, ele fazia isso, e depois disse assim, algo extremamente maravilhoso, principalmente nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, quando ele fala assim, olha, os mansos herdarão a terra. Olha que coisa maravilhosa. Quem é que vai herdar a terra? Os mansos. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele está falando de felicidade. E ele não disse assim, os fortes herdarão a terra. Jesus não fala assim, os espertos herdarão a terra. Jesus está dizendo assim, olha, os mansos, eles serão felizes. E olha que quando Jesus fala assim, os mansos herdarão a terra, você pode perceber, principalmente nos tempos bíblicos, e hoje também não é muito diferente, que terra era um objeto de guerra. A terra, as pessoas brigavam pela terra. Quem queria possuir alguma coisa, tinha que usar a espada para conquistar a sua terra, conquistar seu território. E Jesus fala assim, ó, sabe de quem que é a terra? Dos mansos. Sabe de quem que é a terra? Daqueles que não brigam por ela. Que coisa incrível e difícil de entender. Mas espera aí, a gente aprendeu que para você ter alguma coisa, você tem que lutar, você tem que brigar, você tem que ir à luta, você tem que falar, você tem que protestar, você tem que contender. E Jesus fala assim, eu vou te ensinar o contrário. Quem herda são os mansos. Quem possui é aquele que não briga. A mansidão, ela é manifesta através das nossas palavras e das nossas atitudes. As pessoas hoje brigam tanto, contendem tanto. Na minha época, na minha infância, era assim, quando alguém ficava chateado, queria brigar com alguém, aí falava assim, ó, lá fora eu te pego, lá fora eu te pego, né? Quando você sair da sala eu te pego. E hoje as brigas acontecem, não é fora da sala, não, é nas redes sociais. E as pessoas pegam e começam a mandar tantos recados na rede social. Então assim, terminou com o namorado, brigou em casa, aí vai e posta uma frase nas redes sociais, uma frase, uma indireta, para alguém ouvir. Só que o mundo inteiro está vendo aquilo. E a pessoa se expõe ao ridículo, porque ela quer se defender, ela quer dar uma resposta. Então, o terreno hoje do conflito não é mais presencialmente, é nas redes sociais. Todo mundo quer mandar um recado. Eu posto muito poucas coisas nas redes sociais, mas uma vez eu me senti assim, tentado em postar uma frase que falou muito comigo. E eu cheguei a postar, ela dizia assim, ó, quanto mais inteligente nós somos, menos nós falamos. Eu ouvi essa frase e falei assim, puxa vida, assim, tocou assim lá dentro, sabe? Eu falei assim, isso aqui serve para mim. Quanto mais sábio você se torna, menos você fala. Ah, pastor, mas isso é se omitir. Ah, isso é ficar em cima do muro. A Bíblia fala assim, olha, no que depender de você, tenha paz para com todos. As suas palavras têm ferido pessoas? As suas palavras têm causado celeuma? Então não fale. Feche a sua boca. Fique quieto. E a Bíblia fala que Deus, Ele vai te justificar. Quando você faz isso, Deus assume a sua causa e Ele justifica
para que você não precise ficar se defendendo. Olha que maravilhosa essa passagem, Provérbios 15:4 diz assim: a língua mansa, ela é árvore da vida. Gálatas 6:1 fala assim: ao servo do Senhor. Você se considera um servo do Senhor? Você se considera uma serva do Senhor? Então, veja o que diz o texto sagrado: ao servo do Senhor, à serva do Senhor, não convém contender. Vou repetir: não convém contender. Eu não estou querendo, assim, julgar ninguém, a Bíblia fala para a gente não fazer isso, mas eu me preocupo tanto com alguns líderes que falam demais, e usam as redes para falar, e essas palavras trazem responsabilidade sobre si. A Bíblia fala assim, ó, ao servo não convém contender, mas ser manso para com todos. Veja o que a mansidão é capaz de fazer. Provérbios 25:15 fala assim: a mansidão faz o governo persuadir. Vou repetir: com mansidão um governo é persuadido. Trazendo assim para o nosso linguajar de hoje, Salomão está dizendo assim, olha, com a mansidão você consegue o que você quiser. Salomão está dizendo assim, se você for manso, você vai convencer. Se você for manso, ele vai mudar de ideia. Se você tiver mansidão, ele vai voltar atrás. Com a mansidão, o governante é convencido. Com mansidão. Não é com briga, não é com protesto, não é com posts nas redes sociais, não são com acusações. A gente toma partido de um governo e rompe relacionamentos na igreja. A gente levanta uma bandeira, muitas vezes político-partidária, e divide os irmãos. Pessoas saem da igreja por causa das posições que são tomadas de forma radicais, extremistas. A palavra de Deus fala que ao servo do Senhor não convém contender. Um cristão manso é aquele, queridos, que recebe e aceita as opiniões diferentes das outras pessoas. É impressionante a dificuldade que muitas pessoas têm de lidar com as diferenças, de lidar com a diversidade. Nós não somos iguais, nós pensamos diferentes. E o manso, ele sabe respeitar as diferenças e não ser ofendido com as diferenças, porque as diferenças ofendem. E nós queremos que as pessoas pensem iguais a nós, que elas acreditem nas mesmas coisas. E se não acreditar, o que a gente vai fazer? Nós vamos brigar? Sinceramente, eu tenho muita dificuldade de entender como é que muitas pessoas vão morar juntas no céu. Eu acho que vai ser complicado, eu não sei como é que Deus planejou isso lá. Mas assim, você já parou para pensar que você vai passar a sua eternidade com alguém de outro partido, que acredita de forma diferente, que pensa diferente como você? Nós precisamos parar e refletir sobre isso. A Bíblia fala, lá em Números capítulo 12, fala de um homem que é considerado o homem mais manso da terra. Quem era? Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra, apesar de ter matado um soldado egípcio. Mas ele era manso. E a relação dele com Faraó foi brilhantemente demonstrada pelo espírito mediador, conciliatório de Moisés. Foi impressionante a firmeza com que Moisés conduziu a libertação do povo do Egito.
e preservou a sua mansidão. A palavra do Senhor diz que era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. A pessoa mansa, ela sabe conviver com todas as situações. Como, por exemplo, Filipenses 4 fala a respeito de Paulo. Paulo falava assim, olha, se eu for humilhado, tá bom. Se eu for honrado, tá tranquilo. Em todas as circunstâncias, eu já tenho experiência. Se eu tiver alimento, eu estou bem. Se eu não tiver, eu vou estar bem também. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A mansidão, ela nos faz voltar os nossos olhos para Jesus. E para mim, uma das passagens mais brilhantes e que mais nos ensina está em Filipenses capítulo 2. Ah, como eu amo Filipenses capítulo 2. Porque fala de um Deus todo-poderoso, do Rei do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Como é que é o nome dele? Jesus. Essa pessoa, a Bíblia fala assim, antes a si mesmo se humilhou. Falando a respeito de Jesus, antes das pessoas te humilharem, humilhe-se. Você tem facilidade de se humilhar? Você tem dificuldade de ser humilhado, é diferente. As pessoas não devem humilhar-se outras pessoas. É errado. Deus não quer que nós façamos isso. Deus quer que antes de nós sermos humilhados, nós nos humilhemos. Por isso que o texto diz assim, Jesus, o Filho de Deus, antes a si mesmo se humilhou. Quem fez isso? Quem não precisava fazer? Porque ele é dono de todo poder, de toda honra, de toda glória. Mas ele a si mesmo se humilhou, e depois disse assim, e a si mesmo se esvaziou. Gente, ser manso é se esvaziar. Tem tanta gente que não tem nada e diz que tem tudo. Tem tanta gente que não é nada e se acha a pessoa que tem tudo, que é tudo. Sabe aquelas pessoas que se acham? Por trás disso elas não têm nada. Sabe algo que nós precisamos, eu e você precisamos fazer demais? De vez em quando, ou quase sempre, nos esvaziarmos. Sabe o que é se esvaziar? É dizer assim, Senhor, eu não sou nada diante da tua presença. E quando você consegue fazer isso, aí Deus te enche. Já viu as pessoas em si mesmadas? E Jesus fala assim para elas, esvaziem-se. Porque quando a gente está cheio demais, aí a gente fala demais, briga demais, se acha demais. O que é necessário fazer? Se esvaziar. Já viu um balão? Quanto mais cheio o balão estiver, mais fácil de ser explodido, mais fácil de ser furado, de ser destruído. E a mesma coisa se aplica quando nós nos achamos. O que Jesus fez? Ele não esperou que as pessoas o humilhassem. A Bíblia fala assim, a si mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou, ele mesmo tomou a forma de servo, ele mesmo saiu da posição de Senhor para a posição de servo, para se assemelhar a nós como figura humana. Por essa razão, a Bíblia diz que Deus o exaltou sobremaneira.
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus dobre-se todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque Ele se humilhou, porque Ele se esvaziou, porque Ele saiu da posição de Senhor para a posição de servo, e por isso Ele foi exaltado por Deus. Eu quero finalizar essa ministração de hoje. Eu acho fantástico, eu tenho vontade de chorar assim, de tão profundo que é esse ensinamento de Jesus. Mas Davi, o escritor dos Salmos, as canções dos Salmos, preste bem atenção no que você vai ver agora. Salmos capítulo 38, veja o que Davi estava falando. Salmos, capítulo 38, verso 12. Davi disse assim: as pessoas armam ciladas contra mim, as pessoas tramam-me tirar a vida. Os que me procuravam fazer o mal, eles dizem coisas perniciosas e imaginam o mal para mim todos os dias. Por favor, permitam-me repetir. O que Davi está falando? As pessoas estão armando ciladas contra mim, as pessoas querem me tirar a vida, as pessoas querem me fazer o mal, as pessoas querem fazer coisas perniciosas, as pessoas imaginam o mal contra mim todos os dias. Aí no verso 13, ele dá a resposta da ação dele. O que Davi fala com essas ameaças? Veja a oração de Davi. Mas eu, como surdo, não ouço. Como mudo, não abro a minha boca. Sou como efeito com quem não ouve e com cujos lábios não há réplica. Caramba! Aqui a gente sabe agora por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Davi estava dizendo assim, diante das ameaças, diante das fofocas, diante dos posts, diante das acusações, diante daquilo que se levanta contra mim, eu sou surdo, eu sou mudo, eu não abro a minha boca e dos meus lábios não há réplica. Davi estava querendo dizer assim, eu confio num Deus que vai me justificar. E ele responde isso no verso 35, ele fala assim, sabe por que eu sou mudo? E sabe por que eu sou surdo? O verso 15 ele diz assim, pois em ti, Senhor, eu espero. E tu vais me atender, Senhor Deus meu. Queridos, tem coisas que não merecem respostas. Tem acusações que não adianta replicar. E a gente quer a réplica, a tréplica, e a gente quer o nosso direito fazendo valer. E Davi falou assim, diante dessas acusações, eu sou mudo, eu sou surdo, porque no Senhor está a minha confiança. E Pedro corroborou com essa oração de Davi, quando no capítulo 2, verso 23, ele fala assim, quando ele era ultrajado, não revidava com ultraje. Quando ele era maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quando você se sentir acuado, ameaçado, injustiçado, entregue isso para aquele que julga retamente. Não vale a pena responder, não vale a pena brigar,
Não vale a pena chamar para briga, porque Jesus nos ensina sobre mansidão. Qual animal que Jesus se assemelha na Bíblia? Qual é o animal? A ovelha. Não é a serpente, não é o elefante, não é o rinoceronte. Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Como a ovelha muda, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. E a Bíblia fala assim que ele não abriu a sua boca, mas entregava aquele que julga retamente. Não respondeu com a mesma moeda. Quando ultrajado, não respondeu com ultraje. Quando maltratado, não ameaçou, mas entregou aquele que julga retamente. Você já olhou um cordeiro? A ovelha é o animal mais manso do reino animal. A ovelha, ela não sabe para onde vai. Se ela não tiver um pastor, ela está perdida. Ovelha sem pastor cai no abismo, porque ela segue a voz do pastor. A ovelha, ela não é impressionante. Você já viu uma ovelha sendo tosqueada? Ela fica ali. E Jesus falou assim: olha, eu sou como uma ovelha, fui levado ao matadouro, não falei nada, simplesmente entreguei aquele que julga retamente. Hoje, para encerrar, eu queria fazer uma oração com você. Você pode perguntar assim: como então eu me torno uma pessoa mansa? Eu não podia encerrar essa mensagem sem te dar esse caminho. Como é que eu me torno? Como é que a mansidão pode participar, pode fazer parte da minha vida, pode ser um estilo de vida para mim? Todas as vezes que a gente quer aprender alguma coisa, a gente chama um especialista, não é isso? Aqui na igreja nós temos várias especialidades. Você quer aprender jiu-jitsu? Procura Wesley Eliezer, ele é o cara. Você quer aprender matemática? Procura Ana Luísa, porque é especialista nisso. Quer aprender sobre marcenaria? Procura o marceneiro. Quer aprender sobre mansidão? A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 11, 29, quando Jesus fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso professor, e é Ele que te convida assim: você quer ser manso? Então vem para cá, aprende comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. E a humildade e a mansidão vai trazer alívio para a sua alma. A nossa alma descansa quando a gente experimenta a mansidão. Nós aquietamos a nossa alma quando nós permitimos que esse fruto do Espírito faça parte da nossa vida. Você quer? Você aceita esse fruto do Espírito na sua vida hoje? Se você disser sim, eu queria que você fechasse os seus olhos, colocasse a mão no seu coração e vamos pedir que esse dom, que esse fruto, ele possa vir assim de forma sobrenatural para mim, para você, e que durante ainda essa semana você vai experimentar uma forma diferente de viver, uma forma diferente de se relacionar com as pessoas, porque essa mansidão, ela vai ser vista. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim: olha, está vindo ali uma pessoa mansa. As pessoas vão estarem reunidas e quando você chegar, as pessoas vão dizer assim: senta aqui perto de nós, porque você passa paz, você é gentil, você é brando, as suas palavras trazem conforto para a minha alma. Aí você vai perceber que o Espírito Santo te selou com o fruto da mansidão. Feche os seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui. Te agradecemos porque a tua presença
não precisa de um templo, não precisa de uma igreja cheia para que surta o efeito desejado. A tua palavra nesse momento entra nas casas, nos lares, nas famílias, trazendo paz, trazendo harmonia, trazendo tranquilidade no meio do caos. E nessa noite, Pai, eu peço que esse fruto seja o presente da nossa semana, que a mansidão, ela possa ser vista quando nós estivermos no trânsito, no engarrafamento, nas pressões do dia a dia, que essa mansidão, ela possa ser vista quando alguém nos ofender, quando alguém nos chamar para briga, quando alguém nos provocar. Deus, nós pedimos que isso não seja simplesmente palavras jogadas ao vento, mas que possa participar da nossa vida, da nossa semana, todos os dias. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, eu queria que ainda de olhos fechados, você recebesse essa bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele levante sobre si o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Querido, que Deus te abençoe, que a sua semana seja um sucesso, que os seus planos tenham bom êxito. É a nossa oração para você, para a sua família, e o desejo da família Carisma para você, em nome de Jesus. Um beijo, um abraço, fiquem todos com Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço.